Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 36 diz: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Esse é o episódio de o anjo Gabriel, que apareceu para Maria, da tribo de Judá, dizendo que nasceria através dela o Salvador do mundo. Fato que diante de muitos é motivo de zombaria e escárnio, mas Paulo já disse que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, nós temos visto o resultado desta palavra, a eficácia desta palavra. Nós temos visto isto. Ninguém precisa mais nos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não precisamos mais ouvir isso. Já sabemos disso. Ninguém precisa nos ensinar que há um Deus. Não, nós sabemos disso. Ninguém precisa nos ensinar que haverá salvação, condenação. Não. Já recebemos este ensinamento daquele que era, que é e que há de vir. Aqui o anjo Gabriel aparece para Maria e conta toda aquela história: de ti nascerá o guia que há de apacentar o povo de Israel, ele será grande diante do Altíssimo, tal. E Maria questiona, dizendo assim: mas como se dará isso? Eu não tenho relacionamento conjugal com ninguém, como é que pode isso? Não, aí o anjo explica: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o poder do Altíssimo te envolverá, de modo que aquele que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Irmãos, do que estamos falando? Estamos falando de algo que você abre a boca e vai ter sempre alguém sorrindo de lado, com ironia e zombaria, não é verdade? Sempre! Proclama isso, e as pessoas vão dizer assim: ué, mas você acredita nisso? Não é? Sempre não encontramos pessoas assim. E ele está dizendo no 37, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, né? O que quer dizer? Aquilo que Deus promete, ele tem condição de cumprir, mas não é exatamente a palavra mais adequada, não é condição de cumprir, porque ele pode realizar todas as coisas. Aqui é uma segurança para nós, porque muita gente está por aí cometendo loucuras. O meu Deus é soberano. Não, Deus está comigo, eu vou fazer porque Deus vai abençoar. Não, ele está dizendo que não haverá impossível nas suas promessas. Quer dizer, para você não sair cometendo loucuras, fazendo planos e convidando Deus para entrar, porque Deus não entra em planos feitos por mãos de homens. Então, não adianta projetar, tem que Deus ser o arquiteto e você ser incluído no projeto de Deus. Lembra que Jesus diz para o diabo, quando o diabo diz: está escrito, lança-te daqui abaixo, está escrito que o Senhor ordenará os seus anjos a teu respeito, eles vão te tomar nas mãos, tu não vai tropeçar com o pé em pedra. Mas Jesus vai e diz o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você se mete em projetos que não fazem parte da promessa de Deus para a sua vida, você começa, como diz na gíria, dar com os burros náguas, colocar o carro à frente dos bois. Você começa a se
enveredar por caminhos tortuosos, você começa a entrar em labirintos. Por isso que nós vamos vendo as pessoas, depois de tantos anos de cristianismo, tantos anos de Bíblia na mão, dizendo que tem até compromisso de oração e compromisso de estudo bíblico, apresentarem vidas fracassadas e derrotadas. Por quê? Porque elas idealizaram planos, projetos e ideais e convidaram Deus para entrar nos seus planos. Deus não aceita que você faça um plano e o convide para entrar. A regra é de outra forma. Ele traça o plano e te convida para entrar. Você aceita ou não? É um problema nosso, mas que é assim que funciona, é assim que funciona. Saul estava lá, Deus traçou um plano para ele e ele não entrou no plano de Deus. Disse não para Deus, Deus tratou com ele de uma maneira. Deus traçou um plano para Davi. Davi entrou no plano de Deus e Deus tratou com ele de uma outra maneira. Jonas, Deus traçou um plano para a vida de Jonas. Jonas não quis entrar no plano de Deus, foi acabar dentro do ventre de um grande peixe. Quando resolveu do ventre do peixe orar, se arrepender, resolveu entrar para o plano de Deus, Deus passou a tratar com Jonas de uma outra maneira. Nínive tinha um plano de destruição para ela, mas Nínive voltou atrás, Nínive se arrependeu. Deus traçou outro plano para ela, ao invés da morte, traçou a vida. Então, Deus traça os seus planos e nos chama a entrar neles. Por isso, irmão, cuidado com os seus planos, cuidado com os seus projetos, faça-os debaixo de clamor. Deus, eu vou entrar nesse negócio, se o Senhor não estiver, não me deixa prosseguir, me dá um sinal, me fala, me mostra, me avisa, entende, irmão? Porque se você entrar em planos que Deus não traçou, daqui a pouco você vai se sentir num vale da sombra e da morte, sem poder dizer que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O texto que eu acho interessante, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Porém, mesmo quando Deus não te dá uma promessa direta, a sua soberania é inquestionável. Você sabia que Deus é soberano? Você sabe o que significa ser soberano? Você tem ideia do que é ser soberano? A Bíblia diz que Deus, olhando para os moradores da terra, os vê como gafanhotos, como formigas. O que é isso? É o destaque de Deus está muito além do que nós possamos conceber em qualquer tempo. Mesmo quando adentrarmos a eternidade, Deus para nós ainda continuará sendo infinito, insondável, inescrutável. Ele é soberano. Você nunca poderá ter uma ideia, um domínio completo da grandeza desse Deus. Ele te faz uma promessa e todos que se levantarem contra a promessa que ele te fez, contra o mover do Espírito Santo na sua vida, todos esses ficarão frustrados, prostrados, desesperançados, derrotados. Se ele traçar um plano, você pagar o preço e entrar no plano, aí se cumprirá aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é a sua promessa, a sombra do Onipotente descansará. Então 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Ele é soberano. E nesta oportunidade, qual milagre que nós devemos pedir a Deus é entendermos que Ele é soberano. O que é ser soberano? Se alguém chegar com uma metralhadora novinha, testada, diante de você e disser assim: vou acabar contigo e nada pode impedir,
Se você entende que Deus é soberano, você vai rir e vai dizer assim: você que pensa. Quando as pessoas dizem assim: o mundo está terrível, a gente sai de casa e não sabe se volta, aí vira para a gente assim: não é mesmo? Eu digo assim: não, não é não. Como que não é? Eu saio de casa e sei que volto, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Saber que Deus é soberano não é só pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é colocar a vida à prova. Davi, quando chegou diante daquele gigante que todo o exército de Israel fugia dele, Davi sabia a soberania de Deus, porque ele disse que encarou um leão. É fácil encarar um leão? Ele disse que encarou um urso. É fácil encarar um urso? Mas ele dizia o quê? O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de um Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu vou dar a carne dele às aves do céu, eu vou cortar a cabeça dele, porque o meu Deus é soberano, e toda a terra saberá que o Senhor Deus dos exércitos não precisa nem de lança, nem de espada, nem de arco para livrar, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará esse gigante nas minhas mãos. Soberania é ser intocável. Nos quartéis existem as hierarquias. Mediante as hierarquias, um soldado jamais pode entrar na sala de um comandante. Até ele chegar lá, tem muita gente para barrar ele. Por quê? Aquele militar de patente superior é soberano mediante a patente de soldado. Então, sequer o soldado tem acesso a ele. Isso é soberania. Porém, soberania gloriosa é a que Paulo descreve dizendo: o nosso Deus habita em luz inacessível. Isto que é soberania real. Tiago diz assim: a divindade não pode ser tentada pelo mal. Ele é intocável. E aí ele vai dizer, o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, nós não somos soberanos, mas servimos alguém que é. Quando eu uso sempre aquela expressão, não inventaram a arma capaz de te matar, irmãos, acredite, é isso. Se você ainda não entende dessa maneira, vai hoje, clama pelas madrugadas para entender, porque você vai precisar entender isso. Você vai entender que nenhuma folha cai da árvore se não for pela vontade de Deus. Você precisa entender, Deus é soberano, portanto, tudo que vier sobre a sua vida, se você está andando com Deus, será plano de Deus, e todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Tacaram mão de Pedro, empurraram, açoitaram, arranharam, ameaçaram, jogaram na prisão. E aí? E agora? E agora vamos ver como é que Deus é soberano. Anjo, desce lá e solta ele, porque eu sou soberano. Eu sou o Senhor. Quem poderia fazer o que fez com Jonas? Quem poderia fazer o que fez com Paulo? Quem poderia fazer o que fez com João? Que história fantástica de João, até ser extraditado à ilha de Patmos, que coisa maravilhosa. Quem poderia fazer o que fez com Israel, sendo liberto do cativeiro egípcio? Isso, meu irmão, reflete a soberania de Deus. Quando Deus mandou as trevas, o território egípcio estava em trevas, mas o território dos judeus estava em plena luz. Quando Deus mandou a praga em que os rios foram feridos com sangue, os israelitas tinham água pura para beber. As fontes deles não estavam contaminadas de sangue.
mas as fontes dos egípcios estavam. Soberania, transcendentalismo, onisciência, onipresença, onipotência. Nós servimos a um Deus, irmão, que não precisa se mover do seu trono para nada. O que ele pensa, determina, acontece. Se ele quiser mandar um anjo para executar a sua ordem, como ele mandou no exército assírio, e um anjo com a espada matou 185 mil homens, se ele quiser mandar um anjo investido da sua autoridade, ele manda. Se ele não quiser mandar um anjo, ele determina do seu trono que haja e haverá. Soberania é o que Deus tem. Por isso, nós somos intocáveis. Por isso, Jesus Cristo pôde fazer a promessa que fez: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E ele volta em Apocalipse e confirma a sua palavra quando ele diz: a porta, e ninguém vai fechar essa porta. Deus nos abriu a porta das curas, dos milagres. Deus nos abriu a porta da glorificação ao seu nome. Deus nos abriu a porta para desfazer as obras do diabo, expulsar as legiões de demônios. Deus nos abriu a porta para apontar os apóstatas, envergonhar as obras desses homens que têm negligenciado a realidade da palavra. Deus nos abriu essa porta e ninguém vai fechar, porque Ele é soberano. Se nós não cairmos, a sua parte ficará de pé, Ele fará. Não há nada impossível para Deus. Quando Sara, mulher de Abraão, estava com aquela idade avançada, e 3 anjos apareceram para Abraão, e conversando com ele, disseram assim: Abraão, você terá um filho. Sara deu aquele sorriso. Aí o anjo diz assim para Abraão: por que Sara riu? Porventura há alguma coisa difícil para Deus? Não, qual é o seu caso? Qual é o meu caso? Nós temos algum problema? Eu particularmente tenho um problema que eu acordo e durmo com ele. Enquanto eu viver nesse mundo, esse problema não vai me largar. Enquanto eu sei que tem almas padecendo, eu tenho um problema e não tem jeito. Amém? Esse é o meu problema. Mas a Escritura diz que Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo. Deus pode contar com a nossa vida gloriosamente. O que precisa? Que nós não estejamos acomodados. Se nós rompermos o nosso comodismo, se nós entrarmos no nosso quarto realmente com compromisso com Deus, se nós nos dedicarmos à Escritura, Deus vai nos levantar do pó e da cinza e vai mostrar que pode muito realizar com as nossas vidas, porque Ele é soberano. Jó chega ao ponto de dizer assim: eu bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus decretos, dos teus pensamentos pode ser impedido. O que Deus decretou com a sua vida? Você já sabe? Se você ainda não sabe o que Deus decretou com a sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, que talvez você não ouça em outros lugares. Você está perdendo tempo. É tempo de você saber qual é o projeto de Deus contigo. É tempo de você saber qual é o propósito de Deus contigo. O que aqui Ele tem te chamado e o que Ele tem te prometido. Porque brevemente, meu irmão, armas dos homens se levantarão contra você. Leis dos homens maquiavelicamente organizadas se levantarão contra você. Exércitos humanos e até satânicos se levantarão contra você. Você precisará saber se está no centro da vontade de Deus, para poder se levantar em nome do Senhor dos Exércitos e dizer: maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você precisará saber que verdadeiramente o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molesta de dia nem a lua de noite.
As nações embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O que é isso? Soberania. Isso é soberania. Primeiro atributo divino da divindade, ser soberano, estar acima de tudo e de todos. Ninguém frustra o plano de Deus, ninguém atrasa o projeto de Deus, ninguém proíbe o agir de Deus, e Ele determinou um plano sobre as nossas vidas. É tempo de acordar, e é por isso que eu sempre oro, irmão. Deus, desperta o povo, mas, Senhor, eu te peço, que aquele que não quer despertar, não deixe atrapalhar os que querem. Amém, meu irmão? Você quer Deus? Pague o preço e viva a Deus. Porque eu sei muito bem que neste lugar é fácil as pessoas se convencerem. Vem a hora de entregar profecias, visões e revelações, é uma maravilha. É câncer curado, é caroço saindo, é médico ficando abismado. Como é que é isso? Como é que aconteceu isso? Teu sangue é novo, teu coração é novo, é tanta coisa gloriosa. E fica fácil das pessoas se convencerem. Isso não nos interessa. O que nos interessa aqui não são convencidos, mas sim convertidos. Então, meu irmão, não é quantidade, é qualidade. Porque Deus não conta com quantidade, Ele conta com qualidade. Por isso, irmão, entender a soberania de Deus é algo que nós precisamos. Se Ele é soberano e está na minha vida, realmente, verdadeiramente, eu não tenho do que temer. Por isso ele diz assim: não temas aos homens ímpios, que matam o corpo, mas depois não tem mais nada para fazer. Quer temer? Teme a Deus, que pode matar o corpo e ainda lançar a alma e o espírito no inferno. Quer temer? Teme a Ele. Ele é Senhor. Ele dá a vida, Ele dá o fôlego da vida e Ele tira a vida. Diante dele os homens são, a vida dos homens é como a flor da erva. Seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele é soberano, Ele pode manter a sua palavra viva o tempo todo. A terra gira porque Ele decretou que ela girasse. O sol se levanta porque Ele decretou que se levante. E Ele tem dito e pode cumprir que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmão, se você está firme, está caminhando, você vai dizer assim: essa palavra não é para mim. Deus não está falando comigo, porque eu tenho pagado um preço. E neste momento, meu irmão, glorificado seja o nome do Senhor pelos que têm pagado um preço. Me falaram que numa igreja aqui, um pouco distante, um pastor estava pregando e ele dizia assim: evangelho não é conquista, evangelho é renúncia. Falei, amém, Jesus. Que ele não esteja apenas copiando como um slogan, mas realmente vivendo. Então, meu irmão, se você está vivendo a palavra, glorificado seja o nome do Senhor. Mas se você não está vivendo, meu irmão, não pense que você vai conseguir se manter neste lugar por muito tempo, porque este lugar é terrível. Quando o Senhor nos mandou fundar esse ministério, eu não fundei esse ministério porque eu queria, porque isso não passava pela minha cabeça. Mas quando o Senhor nos mandou fundar este ministério, Ele falou que neste lugar só permaneceria quem Ele quisesse, aqueles que estivessem dispostos a pagar o preço. Então, meu irmão,
Não pense que hoje passou o dia e você fez a promessa de amanhã se dedicar às coisas do Senhor. O amanhã vai se levantar e vai terminar, e você vai ver a sua vida, se ela realmente funcionou ou não, se ela foi útil ao reino de Deus ou não. Por quê? Porque Deus é soberano, e Ele se tem revelado a nós. Se nós não credibilizarmos Deus à custa da nossa própria vida, negando a sua soberania, se temermos aos homens, se temermos ao mal, se temermos as armas dos homens, se não nos lançarmos, como diz a Escritura, vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amando a própria vida até a morte, se nós não credibilizarmos o que tem que ser credibilizado, Ele, na sua própria soberania, nos corta. E nós não queremos ser cortados. Depois de provarmos as grandezas de Deus, o dom celestial, sermos participantes do Espírito Santo, o que faríamos se Deus nos cortasse? O que seria das nossas vidas? Você não quer ser cortado? Você não quer ser cortado? Eu vou te dar a fórmula para você não ser cortado, meu irmão. A fórmula é muito simples. Aposte a vida no que diz a Bíblia. Esta é a única forma de não ser cortado deste ministério. E aqui Deus não está preocupado com multidão. Deus sustenta a obra neste lugar sem multidão. Ele sustenta pelo seu poder. Ele traz recurso de tudo que é canto, Ele faz a sua obra neste lugar, e nós somos o único povo que não fica aqui tomando meia hora do culto, esbravejando com dinheiro, mostrando conta disso, conta daquilo. Não precisamos disso, porque aquele que nos chamou na sua soberania, providenciará todas as coisas dia após dia. Então, meu irmão, como Davi, eu vou lutar contra este gigante. O que disseram para ele? Não, você não pode, não tem condição. Como que você vai lutar? Sabe como que Davi lutou? Confiando na soberania de Deus. Só existe esta maneira de lutar, sabendo que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Assim, meu irmão, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, e não há impossível em nada que Deus determine fazer. Deus tem um chamado ministerial na sua vida. Se você for tão íntimo de Deus, Ele vai revelar até a hora que você vai partir dessa terra. Isso é bíblico. O que Paulo deixa escrito? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Acabou, ele sabia que ia partir. O que Pedro deixa escrito? O Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Mas uma coisa é certa: antes da hora que Ele me revelou, ninguém me arranca daqui. Eu farei e falarei aquilo que Ele me determinar. Você vai orar pedindo para que Deus te revele o sentido da palavra soberania, meu irmão, na Escritura. Soberania, eu vou te falar mais um pouco o que é soberania. Judá estava cercada pelos inimigos, e os homens, foram mandar mensageiros ao profeta Isaías, filho de Amós. Quando eles chegaram, disseram assim para Isaías: a cidade está cercada, é uma multidão incontável, eles têm arco, eles têm flecha, eles têm carros, eles têm cavaleiros, é um exército incontável. Sabe o que eles disseram para nós? Olha, se rendam a mim, porque eu tenho cavalo para dar de presente para vocês, se é que vocês tenham cavaleiros para montá-los. É isso que nós estamos. Olha a carta deles aqui, Deus. Olha como nos tem afrontado.
Deus, na sua soberania, derramou o seu Espírito sobre Isaías e deu um sorriso e disse assim: dize a eles, a filha de Sião, a filha de Jerusalém, maneia, zomba por detrás de ti. Tu não lançarás uma flecha nesta cidade. Eu sou soberano. Eu não permitirei que os teus guerreiros tenham força para entesar um arco sequer, para mostrar que eu sou o Senhor. Provérbios 13:8, Hebreus 13:8. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Sabe quem é o teu Deus? É aquele que arrancou a força do braço de 185 mil homens e não permitiu que eles lançassem uma flecha para dentro da cidade. Nem de brincadeira alguém disse assim: eu tenho 50 flechas aqui na minha aljava, eu vou lançar uma lá para dentro de Jerusalém, lá para dentro de Judá. Vou lançar nenhuma, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu lanço os carros no fogo. Eu digo para aqueles que me servem: aquietai-vos, sabei que sou Deus. Exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Soberania de Deus. Entenda, irmão. Depois que o anjo saiu e matou todo o exército, Deus ainda tinha dito mais: eu vou colocar um espírito de loucura neste homem, que é o líder, e eu vou fazer ele cair a espada lá na terra dele. Pois quando ele, desolado, o líder do exército inimigo, voltou para sua terra, que ele entrou na casa do seu Deus pagão, que ele está orando ao seu Deus pagão, os seus próprios filhos se levantam contra ele e o matam diante do altar do seu Deus pagão, porque, Senhor, eu só conheço um, o Senhor dos exércitos, que era, que é e que há de vir. Quando a arca de Deus, presta atenção, quando a arca de Deus foi tomada pelos inimigos, porque Israel estava em rebeldia, Deus permitiu que a arca da aliança, que simbolizava a sua presença, fosse tomada de Israel. E o que eles fizeram? Os inimigos, os filisteus, colocaram a arca de Deus na casa de Dagon, que era como um triunfo. Nosso Deus conquistou o Deus dos hebreus, então nós vamos colocar o que representa o Deus dos hebreus aqui diante do nosso Deus Dagon. No dia seguinte, quando eles acordaram que foram na casa do seu Deus pagão, a estátua de Dagon estava curvada diante da arca do Senhor, porque ele é soberano. Eles levantaram, e no dia seguinte, quando eles foram lá de novo, a estátua estava curvada de novo, com a cabeça e as mãos cortadas diante da arca de Deus, porque ele é soberano, todos se curvam a ele, ele é Senhor absoluto de tudo e de todos. Você é a arca de Deus. No Antigo Testamento, com Moisés, foram colocadas 3 coisas dentro da arca. E essas 3 coisas estão dentro de você. As tábuas dos mandamentos, a vara de Arão que floresceu e os potes de maná. Todos esses 3 símbolos são símbolos únicos da palavra. Jesus Cristo disse assim: vosso pai comeu o maná no deserto e morreu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra, ele está na tua vida. A vara, eu velo, que viste, Jeremias, uma vara de amendoeira? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. As tábuas do mandamento é a escritura dada naquele tempo e a escritura nos dada agora. Soberania de Deus, meu irmão, é algo importante que tem que penetrar na nossa mente, penetrar no nosso sangue, fazer parte de todo o nosso ser quando andamos pelas ruas, quando estamos em casa, em qualquer lugar por onde andarmos. O nosso Deus é soberano. Por isso, sempre que aparecer um desafio diante de você, aceite. Elias, como é que está aí esse povo de Israel?
Ah, Senhor, está feia a coisa. 450 profetas falsos profetizam diante da mesa do rei. Só tem eu? Não, Elias, não tem só você não, mas vamos deixar essa história de lado. Faz o seguinte, Elias, convida eles para o desafio, para o Monte Carmelo, pede para orar para cair fogo do céu, e diz para eles que o Deus que responder por fogo, esse é Senhor, é soberano em Israel. Sabe como é que é a soberania de Deus? É para zombar dos outros deuses. Eu disse que a soberania de Deus é para zombar dos outros deuses, não é para compactuar com eles. É para zombar, é para escarnecer. Deus quem tem somos nós. Elias, vai com eles para lá. Olha, vocês são 450, então vocês podem fazer o sacrifício primeiro e começa a clamar o Deus de vocês. Baal, responde-nos. Baal, Baal, Baal. Que Baal, meu irmão? Quem tem Deus somos nós, remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Que Baal, que Maria Padilha, que Maria, que Virgem Maria, que padroeira do Brasil, que nada. Quem tem Deus é o crente, esse que tem Deus. Eu só reconheço um Deus, o Deus dos crentes. Ah, e o Jorge, que Jorge? Já caiu do cavalo há muito tempo. Diante dos crentes verdadeiros, sim, mas diante dos crentes falsos, não. Baal, Baal, olha, grita mais alto. Ele é Deus, quem sabe ele não foi fazer uma viagem, ele deve ter, quem sabe ele não está até dormindo, esse Deus de vocês aí, grita, e eles se dilaceravam, derramavam o seu sangue, achando que ia ter resposta, mas nós não precisamos derramar o nosso sangue, porque o nosso Deus soberano derramou do seu Filho para nos redimir e nos resgatar, e confiados no sangue dele, apostamos o nosso e triunfamos. Não servimos Aparecida, ou como eu costumo dizer, desaparecida. Nós pisamos na cabeça dessas podridões espirituais. O meu Deus não me manda compactuar, nem respeitar Deus de ninguém. Eu não respeito fé inútil. Eu não respeito religião de ninguém, eu só respeito uma religião, é a do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Eu não sou católico, fui na ignorância, hoje os meus olhos já se abriram pelo sangue do Cordeiro. Eu não sou espírita, eu não sirvo Tranca-Rua, nem Maria Padilha, nem Pombagira, já servi no tempo da ignorância, agora não sirvo mais, eu tenho um Deus que reina sobre todas as coisas. Grita, grita mais, foi viajar o Deus de vocês. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês cansaram? Joga água aqui, ó, no meu holocausto, joga aí para mim, meus escravos, joga aí, derrama água para mim. Senhor Deus, para que saibam que eu sou teu servo e fiz o que tu mandaste. Caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Elias nem acabou de falar, ele é o Senhor e acabou a história. E ele não mudou, ele não mudou. Soberania, isso tem que penetrar no nosso sangue. Nosso Deus é tremendo, é implacável, e é por isso que ele não precisa de ajuda de político, porque ele é soberano, ele é Senhor. Mas vão fazer lei no Congresso para perseguir a igreja, me deixem rir. Eu quero ver qual é a lei que vai prevalecer, a dos homens ou a do meu Deus. Se Baal já experimentou a espada de Elias, que diferença tem para os falsos e pagãos dos dias de hoje? O meu Deus é o mesmo, ontem, hoje
e eternamente. Então, meu irmão, Lucas 1, 37. Porque para Deus não há impossível. Não há impossível. Por quê? Porque Ele é soberano. E operando Ele, quem impedirá? Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.